Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. Diz suas angústias ao Senhor, livra tua gente. Senhor, meu Deus, a ti leva minha alma, em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe que em ti põe a esperança, mas se quem nega por nada a sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo. Diz suas angústias ao Senhor, livra tua gente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus,
fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária, para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, os deuses de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis como algum deles murmuraram, tendo por isso sido mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, toma cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Obedeço, diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que oferecia. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus continuou esta parábola, e contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo.
pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Considerando que a Quaresma é o grande retiro espiritual da Igreja, ou seja, da comunidade cristã, eu tenho o cuidado de fazer sempre, durante o período quaresmal, especialmente nas homilias, uma retrospectiva da caminhada que nós estamos fazendo. Esse é o motivo pelo qual, sempre no início da homilia, especialmente no período quaresmal, eu faço uma retrospectiva dos temas que nós já refletimos, de tal modo que nós possamos compreender como o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo durante o período quaresmal e quais são os apelos de Deus, quais são as interpelações que Deus está nos fazendo durante o período quaresmal, especialmente os apelos de mudança de vida. O ponto de partida do período quaresmal é a quarta-feira de cinzas. E o gesto marcante da celebração é o gesto da imposição das cinzas, acompanhado pela frase convertei-vos e crede no Evangelho. Na mesma liturgia, Jesus indica as 3 práticas religiosas: oração, jejum e esmola. Inclusive na oração do dia, a oração da coleta, a Igreja retoma citando as 3 práticas religiosas: a oração, a penitência e as obras de caridade. Nós estamos, sobretudo depois que recebemos a imposição das cinzas, buscando tenazmente, através das práticas religiosas, a conversão do coração, pois a mesa da Páscoa exige de nós pureza de coração. Conversão é sinônimo de pureza de coração. Estamos procurando, durante o período quaresmal, pelos exercícios próprios da Quaresma, mas sobretudo à luz da Palavra de Deus, identificar o que precisa ser extraído do nosso coração para que nós participemos dignamente da Páscoa de nosso Senhor. No primeiro domingo, nós contemplamos a cena da tentação de Cristo no deserto. E contemplando a cena de Cristo, a cena da tentação de nosso Senhor no deserto, nós extraímos 5 armas para vencer as tentações do diabo. Estão lembrados das 5 armas? Vou repetir, para não constranger ninguém. 5 armas. Primeira arma que nós extraímos do Evangelho: Jesus estava no deserto, Natália, rezando. Jesus passa os 40 dias em oração, mas a vida de oração de nosso Senhor não ficou restrita ao período que ele passou no deserto. Olhando, lendo os evangelhos e observando a vida de Cristo, constatamos que a vida terrena de Jesus foi marcada pela oração. Para vencer as tentações do inimigo, nós precisamos rezar, precisamos de oração. É pela oração que nós conseguimos vencer as tentações do diabo. Segunda arma que nós extraímos do Evangelho: Jesus passa 40 dias no deserto jejuando. O jejum é símbolo de penitência. Nós precisamos fazer penitência. Primeiro, porque a penitência é uma lei divina. Especialmente no Antigo Testamento, lendo os profetas, nós encontramos Deus, pela boca dos profetas, convocando o povo à penitência, porque esta carne fofinha que nós trazemos, ela é inclinada para o mal, ela é preguiçosa, ela busca os prazeres, as satisfações. E tantas vezes procuramos os prazeres e as satisfações ignorando a vontade de Deus. O que prevalece em nós
é a nossa vontade e excluímos a vontade de Deus. Por isso precisamos fazer penitência, jejum, mortificações, sacrifícios, abstinência. Segunda arma, a penitência, o jejum. Terceira arma que nós extraímos: nosso Senhor ensinou que com a tentação não se negocia. Porque quando o homem quer negociar com o tentador, o que acontece? Ele é vencido. Livro do Gênesis. Quando a mulher começa a estabelecer um diálogo com a serpente, o que acontece? Ela se rende à tentação da serpente. O homem e a mulher, os nossos primeiros pais, se renderam à tentação. Porque procuraram negociar com a tentação. Da tentação nós fugimos. Terceira arma, fugir da tentação. Com a tentação não se negocia, porque nós vamos perder. Esqueça, nós vamos perder. Da tentação nós fugimos. Quarta e penúltima arma. A cada tentação do diabo, Jesus usa para vencer o inimigo a palavra de Deus. A cada tentação do diabo, Jesus cita a Sagrada Escritura. Com a nossa palavra, nós não somos capazes de vencer o tentador. Nós, inclusive, refletimos que o inimigo de Deus é um anjo decaído. A criatura angelical está acima da criatura humana, portanto, o inimigo tem uma força superior à nossa força. Nós não somos capazes de vencer o tentador pela nossa própria palavra. A nossa palavra não tem força para vencer o inimigo. Só a palavra de Deus é capaz de vencer o inimigo. Por isso nós precisamos trazer a palavra de Deus guardada no coração, e essa palavra precisa estar na ponta da língua, para que no momento da tentação nós usemos essa arma, pronunciemos a palavra de Deus, e pela palavra de Deus nós vencemos a tentação. Quarta e penúltima arma, a palavra de Deus. Quinta e última que nós extraímos. Isso tudo só no primeiro domingo da Quaresma. Veja a riqueza da liturgia quaresmal. Quinta e última arma. Jesus ensinou que nós devemos colocar a confiança em Deus. A quinta arma, confiança em Deus. Porque quando o homem deposita em si mesmo a confiança, imaginando que ele é capaz de vencer as tentações com as suas próprias forças, o que acontece? O barco afunda, nós naufragamos. Nós não conseguimos por nós mesmos, precisamos depositar em Deus a confiança. Essas são as 5 armas que nós extraímos da liturgia do primeiro domingo, precisamente do Evangelho. Seguindo o nosso retiro espiritual, no segundo domingo, a igreja todos os anos, assim como no primeiro domingo, a igreja todos os anos no segundo domingo contempla a cena da transfiguração de nosso Senhor, o domingo passado. Agora está um pouco mais fresco na memória de vocês. Nós contemplamos Jesus, que depois de anunciar a sua paixão e morte de cruz, toma consigo Pedro, Tiago e João e subiu na montanha para fazer o quê? Piquenique. Para fazer um churrasco. Pedro levou o contrafilé, João levou a grelha e Tiago levou o carvão. Foi isso que Jesus foi fazer na montanha? Jesus foi rezar a oração. Enquanto Jesus rezava, aconteceu a transfiguração. A transfiguração ela ocorre depois que Jesus anunciou a sua paixão, manifestando aos discípulos que o caminho da paixão, ou seja, o caminho da cruz, é o caminho da glória. Que depois da cruz vem ressurreição. Fique tranquilo. Essa vida tem sofrimento? Tem. Tem tribulação e tempestade? Tem. Mas tudo passa. A graça de Deus, a vitória de Deus vai chegar. A transfiguração sinaliza que o sofrimento passa e o que permanece, a glória de Deus. Mesmo que nós, e de fato essa vida é um vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, essa é a verdade da vida. Mas nós caminhamos neste vale de lágrimas
encontramos alguns momentos de oásis, mas nós cremos que existe uma vida que é eterna, que Deus nos dará a vitória. Para tal, nós aprendemos na liturgia do segundo domingo que nós devemos escutar, e essa foi a meditação que nós fizemos. Quando os nossos primeiros pais escutaram a voz da serpente, o mal entrou no mundo, a desarmonia entrou no mundo, a voz da serpente continua ecoando, a serpente continua querendo inspirar as nossas ações, mas a serpente, ela se moderniza. O inimigo de Deus também vai se modernizando. Hoje ele usa o Facebook, hoje ele usa o Instagram, hoje ele usa o YouTube, hoje ele usa a televisão para influenciar a vida dos filhos de Deus. E influenciando a vida dos filhos de Deus, ele vai desviando os filhos de Deus. Nós não devemos escutar o líder político, nós não devemos escutar o líder de direita ou de esquerda, nós não devemos escutar aqueles que estão nas mídias sociais, os influenciadores digitais. Nós devemos escutar Jesus Cristo. Nós não devemos escutar o líder religioso, a não ser que na palavra do líder religioso esteja a palavra de Cristo. É Cristo que deve influenciar a nossa vida. Essa foi a meditação do segundo domingo. Chegamos ao terceiro. No terceiro domingo, a palavra de Deus continua ecoando o que nós escutamos na liturgia da quarta-feira de cinzas, precisamente aquela frase que acompanhou o gesto da imposição das cinzas. A frase é: convertei-vos e crede no Evangelho. No texto do Evangelho, essa é a palavra que ecoa e chega aos nossos ouvidos e oxalá chegue ao nosso coração. No início do Evangelho, Jesus cita duas situações, ou ainda, na primeira situação, algumas pessoas trazem a notícia a Jesus, mas são duas tragédias que aconteceram no tempo de Jesus. A primeira, galileus foram assassinados por Pilatos. Segunda tragédia, Jesus conta que a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas. São duas tragédias citadas por Cristo Jesus, que nós encontramos no Evangelho. Uma foi contada a Jesus e a outra o próprio Jesus cita. Primeiro esclarecimento: Jesus deixa claro que essas tragédias aconteceram não porque estes homens são mais pecadores do que os outros. Primeira constatação: essa vida ela é marcada pelas desgraças e pelas tragédias. Depois que o pecado entrou no mundo, nós estamos suscetíveis às desgraças e às tragédias. E Jesus está usando dois acontecimentos do seu tempo para advertir os homens: não pensem vocês que aqueles que morreram envolvidos nestas tragédias são mais pecadores que vocês. Isso significa o quê? Que todos nós estamos sujeitos a passar por uma desgraça, a passar por uma tragédia. Ninguém está isento. Nós não estamos isentos. A nossa família não está isenta de viver uma experiência de desgraça e tragédia, porque nessa vida nós estamos suscetíveis. Diante disso, Jesus está dizendo o quê? Se convertam, porque nós não sabemos o dia e a hora que nós seremos chamados para comparecer no tribunal de Deus. Nós imaginamos que a tragédia, a desgraça acontece só na casa do vizinho. Isso pode acontecer na minha casa e na sua casa. Nós não sabemos o dia que nós seremos chamados para comparecer no tribunal de Deus. Portanto, Jesus hoje diz no Evangelho, nosso Senhor diz: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Jesus não está se referindo a essa morte natural que nós vamos sofrer. Jesus está se referindo à morte eterna. Nesse final de semana eu não estou muito polido nas palavras, então me desculpe, mas eu preciso ser bastante claro. Sabe o que está faltando? Está faltando para nós criar vergonha na cara. Nós permanecemos nas situações
Tantas tragédias estão acontecendo, é guerra na Ucrânia, é guerra na Rússia, é pandemia 2 anos, no Brasil mais de 600 pessoas morreram e nós continuamos as mesmas pessoas, nós não mudamos de vida. Deus está dando a nós inúmeras oportunidades de mudança de vida, mas nós insistimos em permanecer nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nos mesmos vícios. A mudança não está acontecendo. Jesus está dizendo: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Deus é bom. É o que nós cantamos, um salmo belíssimo. Deus perdoa sempre, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos concedendo. A confissão, uma oportunidade de conversão, mas nós insistimos em permanecer nas mesmas sem vergonhices, não mudamos de vida. Irmão e irmã, Jesus hoje é claro no Evangelho, é preciso se converter. Se nós não nos convertemos, se não buscamos a conversão, nós estamos caminhando para a morte eterna. É fato que Deus não quer a nossa condenação, porém Deus está dando a nós, porque Deus é bom e misericordioso, todos os dias a oportunidade de conversão. Mas nós não criamos vergonha na cara, nós insistimos em permanecer nas mesmas coisas, nos mesmos erros, não existe esforço, não existe dedicação, nós ignoramos. Olha o que aconteceu. Hoje não precisaria nem fazer homilia. Se nós fôssemos mais atentos à liturgia da palavra, nem homilia precisaria ser feita, porque São Paulo está fazendo tudo aquilo que estou dizendo aqui. São Paulo lembra do povo do Antigo Testamento, aquele povo que Deus libertou da escravidão do Egito, aquele povo que Deus fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Deus abriu o mar e o povo atravessou a pé enxuto. Aquele povo que Deus enviou do céu o maná e as codornizes, Deus alimentava o povo. Aquele povo que Deus saciou com a água, Deus fez jorrar água na rocha. São Paulo está dizendo: alguns morreram no deserto. Mesmo contemplando todas essas maravilhas de Deus, eles não se converteram, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Portanto, a perdição existe. A perdição existe. Deus não quer a nossa perdição, Deus não quer a nossa condenação, Deus não deseja a nossa morte eterna. Deus está dando a nós todos os dias as oportunidades, mas nós não nos convertemos, permanecemos nas mesmas mentiras, continuamos vivendo a falsidade, enganando as pessoas, continuamos na infidelidade, no adultério, continuamos acessando os mesmos sites, continuamos falando as mesmas coisas, continuamos tendo o mesmo comportamento. Algumas pessoas não conseguem entender que é necessário mudar. Existe aquela lógica: vinho velho é o melhor vinho, mas tem pessoas, na medida que vão ficando mais velhas, ficam piores, vão virando vinagre. Olha, vovô e vovó, você também precisa se converter, você também precisa mudar de vida. Não são só os jovens, porque existem pessoas que, na medida que o tempo vai passando, as pessoas vão ficando piores, mais amargas, mais rancorosas. Jesus é claro no Evangelho. Hoje nós precisamos nos converter, e Deus está dando as oportunidades. Hoje Jesus está arrancando a nossa orelha, não está nem puxando, não sou eu, é Jesus. Ele que está dizendo que nós precisamos nos converter, mas nós ficamos brincando. As tragédias existem, as desgraças existem, e nós precisamos nos converter, mudar de vida. Peçamos hoje a Deus, a Jesus, a graça de uma conversão sincera. Infelizmente, o texto que Jesus citou, a parábola, Jesus apresenta a parábola da figueira, e o vinhateiro diz: Senhor, vamos permitir que mais um ano essa figueira seja cuidada. Deus está dando a mim e a você mais um ano. A quaresma é mais um ano. Quantos que conviviam conosco não estão participando dessa quaresma? Em nossa paróquia, pessoas que morreram e que não estão participando conosco dessa quaresma. Jesus está dando a nós mais um ano. O vinhateiro é Jesus, o dono da vinha é Deus. Esse diálogo é entre o Filho e o Pai.
Jesus está dizendo ao Pai: Pai, concede mais um ano, para ver se esse povo se converte, porque eu vou colocar adubo, eu vou colocar tudo aquilo que é necessário para que produza frutos, mas se não produzirem, no próximo ano, aí cortamos. Irmãos e irmãs, nós precisamos acordar, precisamos despertar. Quaresma é tempo para a conversão, é tempo para a mudança de vida, e Deus concede a nós a oportunidade. Busque a confissão, se confesse, faça uma confissão de toda a sua vida, busque sinceramente a graça da misericórdia de Deus. Deus perdoa sempre, mas nós precisamos nos converter, precisamos empreender esse caminho, e a Quaresma é essa oportunidade que Deus está nos concedendo. Do contrário, quando nós nos apresentarmos no tribunal de Deus, infelizmente, nós não poderemos entrar nas alegrias do céu, não porque Deus não quis, não porque Deus não deseja, mas porque nós recusamos todas as oportunidades de conversão, de mudança e de perdão que Deus nos concedeu todos os dias da nossa vida. E Deus concede todos os dias. Enquanto nós respiramos, Deus está concedendo a nós a oportunidade de conversão. Portanto, que nós possamos aproveitar as oportunidades. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Deus vivo que revelou a Moisés o seu nome santo e intercedamos pelas necessidades da Igreja e do mundo, dizendo com fé: Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Igreja, atenta a voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor, que faz justiça. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos cristãos que nesse tempo da Quaresma se arrependem e conversem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por todos os que o Senhor aqui reuniu,
para que nos faça chegar o dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa. Oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelo casal Marisa e Ovanil, que comemoram 38 anos de vida matrimonial. Pelos enfermos, Elizabeth de Almeida, Diva Alves Monteiro, Maria Carolina Alves Monteiro, oremos. Salvador do mundo, salvai-nos. Deus de bondade infinita, usai de paciência para conosco e fazei que a palavra que escutamos dê fruto abundante em nossas vidas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo
e das outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra, enquanto esperamos a plenitude eterna. Proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Borbônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o pendor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar-se por um instante para os nossos convites. Na próxima sexta-feira, dia 25, às 19h30, teremos a celebração da Santa Missa, da solenidade da Anunciação do Senhor na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Convidamos a todos para participar. E nesta sexta-feira, como nós vamos celebrar a solenidade da Anunciação do Senhor, não teremos a caminhada penitencial e a Santa Missa às 6 horas da manhã. Então nós vamos celebrar a missa às 19h30. Então nesta sexta não teremos a caminhada penitencial e a missa às 6 horas da manhã. Continuam abertas as inscrições para a catequese. Na Secretaria Paroquial estamos vendendo o Círio Pascal da família no valor de R$15. Algumas pessoas perguntam: padre, eu comprei no ano passado, tenho ainda em casa. Primeiro,
essas velas que nós compramos, sejam as velas da coroa do advento, o círio pascal da família, nós devemos usar durante o ano. Então você vai utilizar no período do advento, as velas da coroa do advento, e depois você pode utilizar durante o ano nas suas orações. No seu momento de oração você poderá acender as velas. E o círio pascal também, você poderá usar durante todo o ano. De tal modo que a gente usa as nossas velas bentas nas nossas orações e também no próximo ano. Então nós vamos adquirir novas velas para viver o período do advento, se preparando para o Natal, e depois o círio pascal, celebrando com a nossa família a Páscoa de Jesus. Então aqueles que podem, não deixem de ter em casa o círio pascal da família, para que você possa celebrar com a sua família a Páscoa de nosso Senhor. Amanhã aqui na comunidade haverá a reunião de liturgia às 19h30. Às quintas-feiras acontece também aqui na comunidade o encontro do movimento Mães que Oram pelos Filhos, das 19h30 às 20h30. E toda sexta-feira, durante o período quaresmal, aqui na comunidade, estão rezando a Via Sacra às 19h30. Todos estão convidados a rezar com a comunidade às sextas-feiras, às 19h30, durante o período quaresmal, a Via Sacra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos desejam um bom domingo e uma ótima semana. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era encorajado. Só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a variação e basta e mais nada.